pessoas acham que o cemitério St. Louis número 1 é o mais antigo da cidade de New Orleans ou Nolens. Ele é o mais famoso, pois abriga os restos da rainha do voodoo Marie Laveau, que descansa em um mausoléu onde visitantes marcam 3 X's na parede e fazem pedidos a ela. Mas existiu na cidade um cemitério ainda mais antigo. Nova Orleans era pequena quando foi fundada em 1718, cerca da metade do tamanho do seu bairro mais famoso, o French Quarter. Assim, a Igreja Católica criou um cemitério fora dos limites da cidade por questões higiênicas, o cemitério St. Peter Street. Ele continuou sendo único à época da transferência de poder dos franceses para os espanhóis com o Tratado de Paris em 1763. Mas na década de 1780, a cidade já havia crescido tanto que o cemitério estava lotado e era necessário um novo. O governo espanhol desapropria aquele terreno e decide por um cemitério com as icônicas sepulturas acima do nível do solo, pois o estado da Louisiana é uma região pantanosa e propensa a inundações, e os cemitérios abaixo do solo podem apresentar diversos problemas como caixões boiando. Então, por volta de 1800 foi inaugurado o St. Louis número 1 e o cemitério St. Peter Street foi oficialmente fechado. A igreja ficou horrorizada com a ideia de desapropriar terra sagrada. Então, eles foram ao governo espanhol impedir que isso acontecesse, mas o governo ignorou, desapropriou o terreno e construiu edifícios em cima dele. Muitos desses edifícios do início do século XIX ainda estão de pé. Em 1972, novas construções do bairro revelaram mais restos mortais quando uma mulher foi vista vasculhando alguns caixões. Mas no fim das contas, ninguém acabou dando muita importância para isso e as construções continuaram. Mais ou menos 10 anos depois, o ignorante chefe de uma obra entre as ruas Rampart e Burgundy encontrou uma série de restos mortais, mas instruiu a seus funcionários que não contassem para ninguém porque ele não queria atrasar a obra. Só que um desses funcionários ficou revoltado e foi aos jornais e disse que centenas de sepulturas estavam sendo vasculhadas e destruídas, e algumas pessoas estavam até mesmo levando crânios para casa como souvenir. Arqueólogos foram chamados, mas conseguiram recuperar apenas restos mortais e objetos que acabaram sendo expostos ou impactados pela obra, um total de 32 covas. Em 2011, a construção de uma piscina, mais ou menos no mesmo local, revelou mais restos mortais. O plano dessa construção exigia uma valetadeira chamada witch ditch, uma espécie de trator com uma ferramenta na ponta que lembra uma motosserra e que moe qualquer coisa que encontra pela frente. Mas antes que a obra começasse, o consciente dono da propriedade resolveu entrar em contato com o arqueólogo Ryan Gray, e o local foi declarado sítio arqueológico, pois nesse meio tempo, o estado da Louisiana acabou criando 2 atos, um que protege cemitérios históricos e outro que protege covas sem identificação. 13 caixões e 2 corpos colocados direto na terra foram levados para análise em um laboratório forense da Universidade Estadual da Louisiana. Os 15 esqueletos eram de todas as idades e sexos e pertenciam a afrodescendentes e a nativos americanos. Após a análise concluída, a Igreja de Santo Agostinho concordou em celebrar uma missa para o reenterro dessas pessoas. Os primeiros habitantes de Nova Orleans que ajudaram a construir essa cidade cheia de história. Em 18 de abril de 2015, um cortejo seguindo tradições católicas, tradições da África Ocidental e tradições nativas americanas, levou os restos a um mausoléu doado no segundo cemitério da cidade, o St. Louis número 1. O ocorrido ainda inspirou o nome da piscina quando ela ficou pronta, a Piscina de Almas. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, as almas vão te pegar.